particular a nossa ligação covalente, então a nossa aula de número 8, já a penúltima aula do livro, já está acabando um livro, um quarto da matéria, passa muito rápido, parece que foi ontem, logo logo a gente já vai estar chegando no amigo secreto do grupo, né? Não, capaz, eu não faço isso, claro que eu faço. Evidente que eu faço, né? Tô brincando. Sempre tive traumas com amigos secretos. Mas enfim, queridos, a questão acho que não é essa, a questão é que o tempo está andando cada vez mais, o professor reitera a importância da organização. E eu fiz para você um cardzinho de tabela, estava aqui, o professor tinha lá para fazer, parei, vou fazer um desenho. Aí eu fiz um desenho para vocês, está aí meu desenho para vocês. Então você tem aqui um cardzinho de tabela, você pode colocar aí no seu... enfim, né, no seu celular, você pode colocar, se alguém está montando o caderninho, como o professor tem aqui o caderno, né, desse jeito, você pode colocar lá no seu caderno do livro 1, que é um resumão de toda a matéria da terceira unidade, toda a tabela periódica está concentrada, óbvio, com apenas informações pontuais, em um cartãozinho só para você poder fazer os exercícios, caso você esteja tendo alguma dúvida. Então você pode colocar esse cartão na sua frente e ir resolvendo aos poucos os exercícios, consultando sempre esse cartão. Nesse cartão eu fiz aqui uma coluna de metais essenciais que você deve saber, que caem muito nas questões sobre tabela periódica, como vocês viram em alguns temas. Então eu trouxe ali mercúrio, chumbo, prata, estanho, alumínio, todas essas informações que são importantes, são pertinentes para as questões de tabela. Tudo bem? Então, por favor, baixem aí esse cardzinho, tenham ele junto a vocês, ele vai ajudar muito nas questões sobre tabela periódica. E falando em tabela ainda, só para a gente poder, né, enterrar esse assunto, tem uma lista extra de tabela que o professor passou com em torno de 30 questões, aproximadamente. Tem também o pós-teste de tabela periódica, que são 5 agradáveis questões que você pode fazer numa tarde de sol, né, evidentemente. E é um pós-teste bem bacana, bem simples, você vai gostar de tabela. Sugiro que você faça o pós-teste, muitas pessoas ainda não fizeram o pós-teste. E eu preciso reforçar que esse é um ano em que, infelizmente, o calendário das provas não perdoará acúmulos. Vocês sabem muito bem, não tem como resgatar a matéria em julho, como antigamente se fazia, ou, pô, vou ter mais 2 meses de tempo para revisar as coisas para a URGS. Não dá. A gente tem que manter o nosso calendário direitinho, a nossa rotina assim em dia, porque vocês sabem que é um ano bastante importante para a gente. Bom, queridos, de tudo isso, então vamos começar com ligação covalente. O tema já está postado, evidentemente, você pode acessá-lo no grupo. E ligação covalente é a ligação mais ampla, integral, mais extensa, ligação que vai dar um pouco mais de trabalho para vocês, porque num universo onde todo mundo quer ganhar, a gente sempre tem problema. E você pode perceber isso nas partículas que constituem a matéria. Olha que engraçado, olha que metáfora para a vida. Se as próprias partículas que quando se unem geram as substâncias, geram a matéria, geram o universo, já encontram esse problema, quiçá nós, réis mortais. Pensemos nisso, né? Reflitam. Então, assim funciona a ligação covalente. A ligação covalente é a ligação que ocorre entre elementos não metálicos. E preciso reforçar esse apontamento. Quando você tem não metais iguais, a metal e a metal ambos iguais, daí você vai ter uma ligação covalente apolar, sem polos. A gente não vai ter nenhum componente com mais energia que o outro. E se nós não teremos nenhum componente sem mais energia que o outro, a gente evidentemente vai ter a ausência total de polos. Por favor, tenha bondade. Oi, Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo, querido. A gente vai ter a ausência total de polos nessa ligação. Como o professor mostrou aquele cabinho de guerra lá na aula passada, onde você tinha as forças em questão, né? Você tinha lá o cabo de guerra, aí você tinha, enfim, uma força para um lado, uma força para o outro, você tinha força aqui, vamos lá. A resultante é igual a 0, tem até som, eu acho. Sempre deve ser um som muito bacana. A resultante é igual a 0, né? Então tá ali, fechou. Força resultante igual a 0. Tipo o quê? Como eu chamo? Muito confuso. Não, são informações básicas. A metais iguais, ligação covalente, apolar. Por favor, não esquece que a palavra covalente, ela sempre vai anteceder polar ou apolar. Então, se a diferença de eletronegatividade for igual a 0, é uma covalente apolar. Tipo o quê? Tipo ozônio, tipo cloro, tipo fósforo. Então, tem átomos iguais. A gente pensa
Mesma metáfora que se tem aqui do lado do cabo de guerra, não é? Onde você tem um lado puxando com uma força o elétron, o outro lado puxando com a mesma força o elétron, você não vai ter elétrons indo para lugar algum. Logo, você vai ter falta ou ausência de polos. Lembrando que os elétrons, queridos, eles polarizam coisas. E se eles polarizam coisas, se eles estiverem mais de um lado, mais em um lado, você vai ter uma carga, né, negativa naquele lado. Se estiverem em maior densidade em outro, você vai ter uma carga negativa neste outro lado. Ok? Agora, se você tiver ametais diferentes, vamos ver aqui os ametais diferentes, ametal diferente de ametal, sempre um vai ter maior força para atrair elétrons que outro. Lembrando que a força para atrair elétrons a gente vê pela eletronegatividade. O que é isso? É aquela propriedade que aumenta para cima e para a esquerda, lá para o sentido do flúor. Então, quanto mais próximo do flúor o elemento estiver, mais eletronegativo ele vai ser. E, consequentemente, mais força para puxar elétrons este elemento vai ter. Então, você vai ter uma ligação covalente polarizada. Polar, dessa maneira. É como se em algum dos lados aqui você tivesse, olha ali, ó, mais energia, tá ali a resultante apontando justamente para o lado direito. Então, os elétrons todos vão literalmente em direção a um dos lados da ligação, e isso torna esse lado um lado mais negativo do que o outro, transformando a ligação em uma ligação polarizada. Vide um exemplo clássico aqui que você tem, por exemplo, que é um HCl. Onde você tem o cloro muito próximo ao flúor, que é um elemento bem eletronegativo, e o elétron do hidrogênio, que é um átomo muito fraquinho, ó, migrando para o lado do cloro. Mas por quê? Ora, porque o cloro tem uma força para puxar elétrons muito grande. Mas e como eu vejo essa força? Você mede essa força, mais uma vez, professor, não é? Te diz a partir da eletronegatividade. Então, haverá polos na ligação à direita, não haverá polos na ligação à esquerda. É muito comum você encontrar também nos polos, queridos, aqui na ligação covalente, um símbolo. Eu até trouxe para vocês no livro essa figura, porque é uma figura muito bacana, muito legal. Ela ilustra muito bem o que eu quis dizer para ti agora. Cloro e cloro, quem é mais forte? Repito, não entendo força. Força a gente vê pela eletronegatividade. Quanto mais para cima numa coluna, mais para a direita na linha, mais eletronegativo. Mais forte para puxar elétron o átomo é. Pensemos assim. Então, quem é mais forte, cloro ou cloro? Observem que os elétrons não se localizam em um lado ou em outro. Então você não vai ter um polo negativo e, consequentemente, um polo positivo. Agora, quem é mais forte, hidrogênio ou cloro? O cloro puxa muito mais os elétrons para si. Você pode ver elétrons todos em volta deste átomo, sendo elétrons negativos, tornando esse átomo mais negativo. E como os elétrons estão se afastando desse átomo, esse átomo acaba expondo o seu núcleo, né? Pois os seus elétrons estão se afastando. E os núcleos são positivos, portanto ele fica positivo. Se tem mais elétrons de um lado, tornando este lado mais negativo, o outro lado tem que ser mais positivo, evidentemente. Uma pergunta que é muito feita é: o que é essa letra aqui, essa coisa aqui? Isso é a letrinha delta, né? Ah, mas não é um triângulo? Não, pode ser escrito assim também. É uma letra para indicar que isso não é uma ligação iônica. Se fosse uma ligação iônica, você não teria isso. Tá vendo? Para indicar que ela é covalente, os livros colocam essa letrinha grega, pois ela indica que isso é uma pseudocarga, ou seja, esse elétron não está sendo dado, ele só está sendo deslocalizado, ele está indo mais para a direita. Mas como não é uma ligação iônica, onde o metal doa o elétron e o ametal recebe, gerando transferência eletrônica, a gente acaba simbolizando dessa forma, pois a primícia da ligação covalente é diferente da ligação iônica. Tudo bem? Então tá aí os tipos de ligação covalente. Pode ser uma covalente polar ou pode ser uma covalente apolar. Agora, queridos, uma coisa que é bem importante, sem sombra de dúvidas, é: quais são as características dessa ligação covalente? Vamos lá. Vamos dissertar sobre. Vamos colocar aqui, ó, características. Isso é tri importante, tá?
assim, em bastante evidência nesse tema novo de vocês, peço que tu cuide muito na hora de resolver essas questões, ok? Características. Primeira característica essencial para identificar uma ligação covalente não poderia ser outra. As substâncias covalentes, elas têm a capacidade de formar moléculas. Então elas formam moléculas. E agora não tem mais como fugir. A gente tem que entender direitinho, tem que dar sentido para o que isso significa. O que significa formar moléculas? Imaginem uma belíssima e grande gota de água. E essa gota de água vai ser analisada por vocês. Se vocês olhassem assim além do alcance e pudessem enxergar as menores partes dessa gota de água, você veria isso. Você veria H2O, você veria H2O e espaços vazios. H2O e espaços vazios. A prova de que tem grandes espaços vazios ali dentro, mesmo que os teus olhos limitados não te levem a crer isso, se você colocar sal de cozinha ou açúcar, o sal de cozinha ou o açúcar desaparecerão dos seus olhos. Aí tu pensa, mas é porque ele sumiu. Porque, sei lá, ele foi para o mundo das substâncias. Porque ele não está mais aqui. A água, ela tem a capacidade de dissolver as coisas. E essas coisas, elas simplesmente desaparecem. Não, querido, é porque aquele pozinho branco se dividiu tão finamente que eles acabaram se concentrando nos espaços vazios entre as partículas da água. Mas não pode haver espaço vazio, é um líquido? Não, eu já te falei, os teus olhos te pregam peças. Existem muitos espaços vazios. E esses espaços vazios ocorrem entre as moléculas de água, que é o nome que a gente dá para essa partícula aqui. Então, se fosse uma substância iônica, não haveria isso, não haveriam esses vazios. Todas as partículas, os átomos, os íons, estariam bem juntos, dessa forma. Se fosse uma substância metálica, todos estariam bem juntos também, um do ladinho do outro, não havendo esses grandes espaços vazios que ocorrem aqui. Agora, nas substâncias que são chamadas de moleculares, a gente tem essa separação. Porque as substâncias covalentes, elas não apresentam grandes diferenças de eletronegatividade. Então elas não formam polos tão intensos quanto iônicos formam, por exemplo. Logo, esses polos fracos fragmentam as partículas em grupos de átomos que ficam separados de outros. Aqui você tem 3 átomos, ou seja, um grupo de átomo, que fica separado deste grupo de átomos aqui. E esses grupinhos de átomos nós chamamos na química de moléculas. Então, isso é uma molécula. Estas são as moléculas. São grupos de átomos que ficam em separado. Tem exceção para isso? Tem. Exceto, quem é que não faz molécula aqui na ligação covalente? São só 3. Exceto, vamos colocar aqui, carbonografite. O grafite que a gente escreve não faz molécula. Grafite, ele fica todo interligado, todos os átomos ficam juntos. Carbono diamante, diamante não faz molécula, todos os átomos ficam interligados, ficam juntos. E para finalizar, a sílica, pessoal, que é bem famosa nos vestibulares. Sílica é o que você encontra na areia, é o que você encontra, por exemplo, nos minerais. Se escreve sílica assim, né? A pessoa que não curte a acentuação conhece como sílica, tá aqui, mas é a sílica. E a sílica é muito, muito importante. É uma exceção, ela não forma esses grupos de átomos em separado. Por exemplo, se você pegar o seu grafite agora da sua Poli 07, você vai encontrar vários átomos de carbono assim, ó. Você vai encontrar carbono. Vou mostrar, tem até no livro, a gente já até viu isso. Vou mostrar aqui pra você. Ó, tá aqui. Ali está o grafite. Todos os átomos ficam interligados. Tá vendo? Você pega esse átomo de carbono, ele está ligado a esse, que está ligado a esse, que está ligado a esse, que está ligado a esse. Observem que eles não formam grupos de átomos em separado. Por exemplo, não tem 3 átomos de carbono num lado, 3 átomos de carbono do outro, 3 átomos de carbono do outro. A sílica é a mesma coisa, ela fica toda emaranhada. Todos os átomos ficam ligados em redes como essas aqui. Óbvio que o professor não colocou a continuidade, porque senão seria um trabalho infinito. Mas todos os átomos de carbono que você tem aqui,
enfim, eles estão conectados a outros átomos de carbono atomicamente, tá vendo? Esse átomo faz uma ligação com esse átomo. Agora, observa uma coisa, esse átomo de hidrogênio não faz ligação com esse átomo de hidrogênio aqui. Esse átomo de hidrogênio não faz ligação com esse átomo de oxigênio aqui. Não faz. Por quê? Porque isso é uma molécula. São grupos de átomos que ficam separados, que se separam uns dos outros, não ficam unidos. Certo, pessoal? Então tem 3 exceções apenas que valem a pena você saber sobre substâncias que têm natureza covalente que não formam moléculas. São elas grafite, diamante e a sílica. E a implicação disso está, por exemplo, no ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, o diamante, ele funde a 3.550 graus Celsius. Pô, é muito alto, é mais alto que o próprio tungstênio. Aí tu te pergunta, como pode ser tão alto assim? Porque essa ligação covalente é uma ligação covalente de átomos apenas, não molecular, não entre moléculas. Tudo bem? Então o professor vai escrever aqui, isso é tri importante, outra característica básica. Os que formam moléculas, como as moléculas ficam separadas, apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Baixos pontos de fusão e ebulição. Ah, mas é tão baixo assim? É muito baixo. Pontos de fusão e ebulição. Ah, por que é tão baixo? De novo, queridos, porque as moléculas elas ficam muito separadas umas das outras. Então as forças de atração entre elas são super pequenas. Diferentemente dos átomos, que ficam bem próximos, colados uns nos outros, e para você separá-los, você precisará de uma energia muito grande. Não entendi. Eu vou tentar então me fazer entender. A amônia, que é o nitrogênio, vamos pegar o nitrogênio que é um clássico. Nitrogênio. Sabe qual é o ponto de ebulição do nitrogênio? Faço ideia. Vou te ajudar. Menos 196 graus Celsius. Por que é tão baixinho assim para ferver nitrogênio? O nitrogênio, ele... Quer ver? Vou mostrar aqui para você com o elemento sem ação. Você joga ele, por exemplo, ele já ferve no próprio ar. Ó. Esse aqui é o nitrogênio. Ó. Tá vendo? Isso é nitrogênio líquido aberto à temperatura ambiente. Ele saiu de um sistema que estava a menos 196 ou abaixo de menos 196 graus. Você expõe ele, enfim, às condições ambientes. Ele já ferve instantaneamente. Vira gás nitrogênio, que, enfim, vai para a atmosfera. Então, o nitrogênio ferve a menos 196. Por quê? Porque ele é molecular e moléculas ficam muito afastadas umas das outras, precisando de pouca energia para separá-las ainda mais, transformando estas partículas, ou substâncias, desculpa, de líquido em gás, por exemplo. O hidrogênio é assustador também, ó. Vou colocar aqui o hidrogênio para você ver. Hidrogênio, ponto de fervura do hidrogênio é de menos 243 graus Celsius, tipo, é quase o zero absoluto. É 20 Kelvin, é muito baixo. Hidrogênio ferve essa temperatura. Aí vocês vão fazer uma questão do tema que vai dizer assim, ó, o ponto de fervura do hidrogênio é muito baixo porque precisa de pouca energia para separar os átomos de hidrogênio. Errou. Não é para separar átomos de hidrogênio, e sim separar moléculas de hidrogênio. Se isso não fica claro para você, mais uma vez o professor vai trazer para você aqui com o aplicativo uma forma de concepção disso. Basta você dar uma olhadinha aqui para o quadro agora. Vou mostrar aqui para tu ver, prontinho. Ó, vamos olhar o oxigênio. O oxigênio ferve a menos 184 graus Celsius. Tá, mas e onde está o oxigênio? Ó, isso é o oxigênio gasoso, tá vendo? Observem que eles são separadinhos em duplas. Você tem uma dupla colada aqui, outra dupla, outra dupla, outra dupla, outra dupla. Vamos aumentar a temperatura, vamos fazer ficar líquido? Ó, as duplinhas, mas elas são sempre divididas em duplas, tá vendo? Ó, ali ele líquido, sempre em duplas. Os dois átomos de oxigênio nunca se separam. O que se separa? Uma dupla da outra dupla. Vamos fazer ele gás? Pronto. Tá ali. Observa que eu não separei os átomos de oxigênio, eu apenas separei as moléculas de oxigênio. Esta dupla de átomos desta dupla de átomos. E separar moléculas
sempre requer muito menos energia do que separar átomos. A prova disso são os pontos de ebulição e fusão, que são super baixos. Agora, dá uma olhadinha aqui na exceção, né? Exceções, vamos colocar assim, apenas os atômicos, ou seja, os covalentes atômicos. Covalentes atômicos. Aí, o que são os covalentes atômicos? Ué, queridos, os que o professor escreveu agora para você, os que não formam moléculas. Não entendi. Pô, se você pegar uma pedra de diamante e você quiser derreter uma pedrinha de diamante, ó, o diamante está aqui. Todos os carbonos do diamante eles se ligam atomicamente entre si. Então, cada átomo de carbono vai estar ligado a outros 4 átomos de carbono, como o senhor está mostrando aqui. Eles estão ligados atomicamente entre si, não como moléculas, como o senhor havia mostrado antes. Tá, e daí o que acontece? Sabe qual é o ponto de fusão? Ponto de fusão do diamante? Vou colocar aqui para você ver. É assustador. Se não acreditar em mim, eu passo ali no quadro agora para te mostrar. 3.550 graus Celsius. Ah, mas e por que é tão alto? Porque essa é uma ligação atômica e átomos se ligam muito mais fortemente do que moléculas. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você rapidamente. Cadê você? Aqui fechou, tá pronto já. Diamante, olha o diamante ali. Olha o ponto de fusão dele ali, ó. Ponto de fusão. Pronto, aqui. 3.550, viu só? Ponto de fusão dele. Então é super alto por quê? Porque é atômico, não é molécula, é átomo. Isso é tri importante, cuidem, porque às vezes as provas gostam de fazer algumas pegadinhas com isso. Certo? Diamante. Dessa forma. Tá, e a condução de corrente elétrica, como ela se dá? Terceiro e último aspecto. O terceiro e último aspecto, para que você caracterize ou identifique substâncias de natureza covalente, são as péssimas conduções. Eles são péssimos condutores, tanto que você pode dizer que eles não conduzem corrente elétrica. E tu sempre lembra daquela cena clássica, não é? Onde você, exausta, cansado, cansada, do dia, né? Bastante trabalhoso, conturbado. Imagine o dia da menina que tu comentaste, hoje foi um dia complicado, né? Exatamente. Então imagina você em casa, chegando, né, para fazer seu ritual de higiene pessoal, você vai fazer lá, tomar o seu banho, vai pegar seu Dove com 1 quarto de creme hidratante para manter a sua pele hidratada, macia, seu Palmolive para cabelos secos, e aí você vai entrar no seu ofurô, né? E você vai jogar seus sais de banho. Quando você joga seus sais de banho lá no seu ritual de higiene pessoal, você vai fazer o quê? Você vai dissociar os íons. E aí você vai conduzir eletricidade se assim houver eletricidade lá dentro. Ou seja, se por algum acaso houver alguma fonte elétrica, você literalmente vai ser eletrocutado, não vai ser uma coisa prazerosa. Então, eles não conduzem eletricidade. Não entendi nada que tu falou. Querido, água pura não dá choque, não conduz eletricidade. Ah, mas se eu for tomar banho? Exatamente por isso a descrição da cena que o professor propôs para você. Se você for tomar banho, a água que você tem não é água pura, é água riquíssima em sais minerais. Tem eletrólitos de sódio, de cloro, de potássio, de magnésio. E eu já falei isso várias vezes para muitos alunos, elétrons não sabem nadar, não sabem nadar. Eles precisam de alguém que os conduza dentro d'água. E estas coisinhas que conduzem os elétrons dentro d'água são chamados de íons. Então, água não conduz eletricidade. Se você estiver com dúvida, o professor mostra para você mais uma vez a condução pífia da água em um sistema elétrico. Olhem ali para o quadro. Isso é água pura, tá vendo? A condução que você tem aqui, ó, condução de eletricidade. Olha ali, ó. Tem alguma coisinha só para mostrar que a água tem pequeníssimos
ou pequenas quantidades de íons, muito pequenas, a gente considera a condução da água pura zero, desprezível. Ela não conduz eletricidade. Porque o elétron entra aqui, ó, como é que o elétron vai ser conduzido? Quem é que vai levar ele daqui para lá? O elétron não sabe nadar, querido. Então tu vai precisar de quê? Tu vai precisar de um monte desses íons, dessas coisinhas coloridas que vão levar o elétron de um lado para outro. É isso que eles vão fazer. São chamados de íons ou eletrólitos. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Vai cair, você vai encontrar naquelas questões de quais substâncias estamos falando. Aí eles vão te dizer, não conduz corrente elétrica. Tem que marcar covalente. Porque provavelmente se eles distinguirem de iônico, eles vão dizer, conduzem apenas em estado aquoso ou fundido. Aí você já sabe que é iônico. Não conduz corrente elétrica em qualquer circunstância. É covalente. Sempre assim. Tem exceção? Sim, sempre tem exceção. Oi, querido, perdão. Tu não tinha levantado a mão? Perdão, a pessoa está alucinando então. Estou sob efeito de remédios, não queria deixar isso aparente, mas às vezes a gente comete algum deslize. Perdão. Queridos, vamos lá então. Quem são as exceções? Eu tenho que cuidar das exceções. Esse vídeo foi o vídeo de vanguarda. Vou mostrar para você. Releve, por favor, a musiquinha ruim, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. A musiquinha é muito ruim, diga-se de passagem. Deixa eu só ver se eu acho brevemente. Eu deveria já ter guardado o vídeo aqui, peço desculpas pelo equívoco, só um momentinho, é coisa rápida, não está aqui, só mais uns 35 minutos, ok? Deixa eu ver se está aqui. Achei! Tá ali, pessoal, desculpa. Olhem esse vídeo é maravilhoso, ele é de 2013, eu já mostrei isso para os alunos em 2013, e hoje em dia isso começou a virar realidade. Obviamente que é na Coreia do Sul, né, pessoal? A música é horrível. Tá? Senão vai me dar um negócio. O que você está vendo ali? Você está vendo as exceções de condução de eletricidade de covalentes. O que é que conduz eletricidade e é covalente? Grafite e grafeno. Esse é o grafeno. Não, isso é uma pessoa levantando, professor. Calma, pessoal, você já vai enxergar o grafeno nesse dia a dia, ali o grafeno. Ó. O grafeno é uma interface maravilhosa que transforma qualquer coisa, seja seu armário, seja seu espelho do banheiro, seja, enfim, o seu fogão, a sua torneira, não, torneira é uma torneira de verdade, pessoal. Mas isso é grafeno, entende? Então o grafeno é um material super flexível, super durável, feito de carbono, que você pode usar para recobrir superfícies e você consegue criar interfaces digitais em qualquer coisa que você toque. Imagine você nessa mesa, você clicar e você ter seu livro na mesa, e aí jogar já para, enfim, o quadro e assim por diante. Não é surreal, você pode assistir o seu Masterchef, por exemplo, no seu próprio cooktop, como você está vendo agora aí. Exatamente, isso aí. Então você já vai ter uma imersão total graças ao grafeno. E sim, grafeno e grafite conduzem eletricidade. Tá? A explicação, pessoal, para isso é que o grafite e o grafeno, eles possuem um tipo de ligação onde os elétrons ficam soltos. Eu vou entrar com mais profundidade nisso em orgânica. Né? A gente chama de ligações pi. São ligações onde os elétrons ficam mais soltos, gerando uma espécie de mobilidade. E essa mobilidade que os elétrons criam gera um fluxo de elétrons sobre os átomos de carbono, fazendo com que outros elétrons que entrem nesse fluxo sigam, como diria o poeta, o flow. Muito bem, exatamente. São elétrons que ficam circulando na estrutura desse material e que são capazes de, enfim, serem conduzidos de um lado para outro. Vai cair no Enem? Caiu já, pessoal. Essa questão já é velha, o professor já acertou essa no passado. Eu falei, vai cair grafeno no Enem, vai cair grafite no Enem. Se você pegar a prova do Enem de 2018, do ano passado, eles deram uma malha igual a que você já viu na primeira aula do livro,
e perguntaram, qual é a geometria dos átomos de carbono no grafeno? Eu acho que talvez caia de novo, vou tentar me arriscar, eu acho que pode cair de novo, falando dos celulares dobráveis que a Samsung tá já botando no mercado e outras marcas chinesas, que é uma tecnologia de 2013. Você está vendo aqui em 2013 esse vídeo foi lançado, enfim, agora que começou a virar algo mais comum, mais comercial, você tem interfaces em todos os lugares. Tudo bem? Eles vão te perguntar como é que é possível você ter uma faixa de segurança na rua que, sei lá, ela funciona automaticamente. Funciona porque tem grafeno, uma malha de grafeno que você utiliza e você consegue conduzir elétrons, transformando ela numa interface gráfica. Desculpa. Tô bem, tô legal. É a idade, perdão. Pode falar, querido. Essa mesa teria que ser revestida com grafeno? É só você pegar o grafeno, você coloca... o grafeno ele é uma malhazinha, né? Eu acho que eu até tinha ali umas fotos de grafeno no livro. Agora não sei onde é que tá. Bom, mas enfim, eu posto depois fotos de grafeno para você ver. É igual uma borracha, muito parecido com o material, tipo uma borrachinha. E aí você recobre com essa borracha, às vezes fica imperceptível, como tu pode ver, ele é super clean assim, e aí tu pode colocar em qualquer material, exatamente assim. E é uma coisa surreal, só que, repito, hoje o celular que dobra, ele evidentemente é feito de grafeno. Tudo bem? Já se vendem hoje alguns televisores da LG, onde você tem também a interface de grafeno. Então você dobra a TV, entende? Ela dobra, ela tem a espessura de uma cartolina, que é justamente o que o grafeno tem. Certo, queridos? Então por que ele conduz a eletricidade? Como é possível ele conduzir, ser uma interface gráfica? Justamente por isso, porque ele tem elétrons livres na sua estrutura, e você sabe que se tem elétrons livres, você que é isso, pessoal? Tá certo, ok. Você consegue, né, enfim, gerar imagens e assim por diante. Certo? Tem alguma outra substância covalente que conduza eletricidade? Sim, os ácidos. Os ácidos eles sofrem uma reação chamada de ionização. Como os ácidos, eles são formados por um átomo muito fraco chamado hidrogênio, o hidrogênio, por intermédio de qualquer interação externa, ele acaba sendo arrancado das ligações onde ele está. E dessa forma o hidrogênio acaba se transformando em um íon. Por isso que o nome é íon, ionização. A ionização, ela acontece porque quando o hidrogênio ele é puxado por alguma outra partícula, ele acaba perdendo o seu elétron na ligação. Então imaginem aqui o H e o A, o hidrogênio com o elétron e o A com o elétron na ligação. Quando alguém aqui interage e puxa o hidrogênio para um outro lado, vamos supor que exista uma partícula que gere uma força aqui, puxando o hidrogênio para esse lado. O que acontece? Quando o hidrogênio ele é arrebentado, ele acaba se transformando num íon. Ele não era um íon, mas depois de ser arrebentado, ele acaba se transformando num íon e, consequentemente, transformando o outro átomo em um ânion, dessa forma como você está vendo. Então, esse processo é chamado de ionização. É transformar em íons algo que não é íon, que não é iônico. E aí você pode olhar agora aqui no quadro, né, vou mostrar aqui para que você veja, um exemplo disso. Isso é um ácido forte, ó, tá vendo? É um ácido, é uma espécie covalente, formado por não metal e não metal, só que quando interage com água, a água acaba arrebentando os hidrogênios, e como o professor explicou para você, quando o hidrogênio ele é arrebentado, ele é retirado da ligação, ele acaba se ionizando. Aí você começa a ter um monte de H+, e OH-, H+, e OH- dessa maneira, e essas espécies conduzem eletricidade. Aí você consegue ter condução de elétrons graças a isso. Então, ácidos conduzem eletricidade. Poucas palavras, professor. Por que se ionizam? Não sei o que se ionizam. Se transformam em íons. Mas eles não eram íons? Não, porque eles são covalentes. E covalentes não são íons. Tudo bem? Então, queridos, não dá para esquecer, isso é importante. Você vai encontrar em várias questões da prova. Agora, para finalizar, então, essa primeira parte de ligação covalente, como é que os covalentes se ligam, hein? Como é que os não metais se unem? Existe alguma proporção? Existe alguma regra? Alguém já conseguiu descobrir se tem um segredo para prever, ou pelo menos entender que seja, como são as combinações entre os não metais?
Pô, tu falou um monte de coisa. Faz uma pergunta só. Tá, por que a água é H2O e não HO? Ou H2O2? Tem como ver isso? Tem alguma explicação para isso? Sim ou não? Oi, querido. Abre o coração. Ah, ok, tudo bem, não tem problema. Quando tu te sentir pronto, pode, né? Exatamente, pode desabafar. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês então como isso funciona, queridos, e como a gente consegue descobrir isso. Só que vocês precisam entender da forma correta como o processo todo se desenvolveu. Não de uma forma muito dogmática, muito protocolar, tipo, funciona assim porque tem que ser assim. Não, querido, as coisas aconteceram dessa forma. Teve o mesmo cara da ligação iônica, Gilbert Lewis, intrigado com um fato que era muito interessante. Por que na natureza, esse cara aqui que eu te mostrei, né, o nitrogênio, tá vendo esse cara aqui, ó? Ou não, não vai estar vendo. Sempre tranca quando a gente mais precisa. Nitrogênio, esse cara aqui, nitrogênio, tá? Que esse senhor aqui de meia idade tá jogando no lago, tá vendo? Ó, ele é líquido, ele já cai, olha ali, já cai gás. Por quê? Porque ele ferve a uma temperatura muito baixa. Beleza. Mas sabe como é que são essas partículas aqui? Não faço ideia. Elas são N2. Na época do Gilbert Lewis, descobriram que o nitrogênio ele não ficava atômico, ele ficava molecular. Tipo, não existia N, existia N2 sempre. E aí vem a minha pergunta. Por quê? Como é que eu vou saber? Porque a resposta é porque sim. Porque existe. Ponto. Ele é assim. Então não fomos nós químicos que inventamos ou fizemos isso. Foi a entidade divina na qual você acredita. O universo, sei lá, o cosmos, funciona assim. A gente só inventou uma explicação do porquê que o N2 é muito mais estável do que o N sozinho. Porque não existe na natureza quantidades substanciais de nitrogênio sozinhos. Todo o nitrogênio da natureza, praticamente, ele é assim, ó, da atmosfera, né? N2. Então, o Gilbert Lewis inventou uma explicação para que a gente conceba que o N fica sempre em duplas, sempre em pares. E essa explicação foi bem tranquila, bem simples. Só que para isso eu vou precisar que você pegue a sua tabela nova. Eu já entreguei para vocês tabelas novas, né? Tá, então tá. Peguem a tabelinha nova de vocês, por favor. Vocês estão vendo que sobre as famílias ali, ó, tem uns números entre parênteses. Aí tem um asterisco nesses números ali, bem aqui, ó. Tem os numerozinhos aqui em cima, assim, não? Tem uns asteriscos ali. Você pode ver o que significa esse asterisco lá embaixo? Elétrons na última camada, tudo bem? Tá. Eu vou precisar que você foque nos não metais agora. Mas quem são os não metais? Tem uma linha em negrito aqui que está separando, tudo bem? Dois nichos de elementos. E você tem os metais à sua esquerda e os não metais à direita, sim ou não? Foquem só nos não metais, naquela escadinha que vai do boro até o tenécio ali, o TS. Tá vendo? Beleza, não tira os olhos deles agora. Qual a coluna em que o nitrogênio está? 15. Sobre o número 15 tem um número entre parênteses aí, sim ou não? E esse número significa o quê? Número de elétrons que ele tem na última camada. Se o nitrogênio está na coluna 15, eu sei que o nitrogênio tem, vou contar contigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada, como você está enxergando aqui, ok? Então, o que o Lewis pensou? Gás nobre, eles explicaram os iônicos. Como eles explicariam os covalentes? E aí ele inventou uma teoria. Ele concebeu que os átomos não metálicos, para unirem-se entre si, eles criam ou fazem uma espécie de compartilhamento. Compartilhamento. Ok? Ou seja, ninguém é de ninguém, sem propriedade privada. Tudo é de todo mundo. O que é meu é teu, querido. Compartilhamento eletrônico. É assim que os ametais se ligam. Exatamente. Então ele concebeu o seguinte, olha, se só existe basicamente N2 na natureza. Por quê? Porque Deus quer, já te falei. Não fomos nós quem fizemos isso. Já estava pronto. Os químicos apenas criaram um modelo para explicar ou achar uma lógica nisso. Essa é a ordem dos fatores. Isso é super importante.
Então ele entendeu o seguinte, que se os dois nitrogênios eles ficam ligados entre si e são muito estáveis, e os gases nobres também são estáveis, como eles conseguiriam chegar até os gases nobres? Aí ele inventou essa ideia do compartilhamento. Ele disse que um nitrogênio compartilha elétrons com o outro. Tipo, um empresta para o outro, então o que é de um é do outro, dessa maneira. Ou seja, se você fosse contar os elétrons aqui do nitrogênio de valência, você contaria assim, ó, vou te ajudar. Ó. Seria 1, tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons de valência. Ah, não, mas tu contou os do outro nitrogênio. Egoísmo. O nome disso é egoísmo, porque esse princípio é o princípio do compartilhamento, querido. Faça uma boa ação, faça uma caridade, converse com alguém, abraça um estranho, converse com o seu Uber para melhorar a sua nota. Não esqueça disso. Seja uma pessoa mais altruísta, mais empática, e aí você vai entender muito bem a ligação covalente, que é a ligação do compartilhamento. E tu tem que botar na cabeça que esse modelo que ele inventou, que a gente usa até hoje, é um modelo estruturado a partir desse compartilhamento. Para Lewis, os átomos só ficam assim porque eles compartilham elétrons entre si. Então, o que é de um é do outro. Tá, mas e quais são as formas de compartilhamento? Quantas maneiras existem? Quando nós estudamos no colégio, muitos aprenderam maneiras ultrapassadas, porque o Lewis ele criou essa teoria em 1916. Convenhamos, muito conhecimento surgiu de lá para cá, nesses 102 anos. Logo, ligações químicas foi, sem dúvida, uma das áreas que mais sofreu esses impactos da mudança do conhecimento. E eu estou falando isso, queridos, porque eu gostaria que vocês anotassem aqui num cantinho do livro comigo, ó, eu vou anotar aqui embaixo, os 3 tipos de covalências que existem. Só existem 3, e isso é importante, tem que ficar claro. Vocês podem escrever assim comigo, ó, tipos de covalências. O que é uma covalência? Covalência, é uma ligação covalente. Então, quantos tipos de ligações covalentes podem existir? Ah, então no quadro, polar e apolar. Não. Tudo bem, são os polos, essa é a perspectiva, mas eu quero saber como são as formas de junção entre os átomos. A pergunta é outra. E eu vou mostrar para você aqui. Existem 3 tipos, eu vou escrevê-los para você. Existem as ligações que são covalentes simples, assim, a gente chama de covalência simples. Existem as covalências que são feitas com 4 elétrons, que a gente chama de duplas. E existem as covalências que são feitas com 6 elétrons, a gente chama de triplas. É muito fácil. Ah, mas não tinha uma dativa? Não. A dativa é uma ligação ultrapassada, muito antiga, que a gente usava para explicar pequenos déficits do octeto. Só que hoje em dia a gente percebeu que isso acontece não em exceções, e sim em uma grande parte de partículas. Logo, o octeto não tem exceções, ele tem apenas algumas moléculas que obedecem completamente ao octeto e algumas moléculas que obedecem parcialmente ao octeto. Eu vou mostrar isso para você. Portanto, existe ligação dativa? Não, não existe ligação dativa. A ligação dativa era uma ligação antiga que a gente inventava para tapar os furos da regra do Lewis, Gilbert Lewis. Hoje em dia a gente sabe que existem somente átomos que não obedecem completamente ao octeto. Ah, mas aí vira bagunça. Não, fica muito mais fácil, eu vou mostrar para você. Funciona assim. Como é que eu tenho, quando eu tenho uma ligação simples? Quando você tem a união entre 2 elétrons apenas. Já não entendi. 2 elétrons compartilhados, queridos. Assim, ó, 2 elétrons numa ligação. Você pode simbolizar de várias formas diferentes. Você pode fazer assim um círculo, dessa maneira, indicando que eles estão sendo compartilhados. Você pode fazer um risquinho assim, indicando que em cada ponta do risco você tem um elétron, como o professor vai fazer aqui para você. Assim, dessa maneira. Observem bem. Aqui, ó. Um elétron aqui, tá vendo? E outro elétron aqui, daí você pode fazer um risquinho. Ou você pode fazer apenas o risco, porque daí o bom leitor vai entender que é uma ligação simples, unindo átomos. Isso é uma covalente simples.
ou uma covalência simples. Tudo bem? Então é o compartilhamento de dois elétrons. Dessa maneira. São as três formas de representar. Ah, como é que eu posso ver uma dupla? É a mesma coisa. Só que ao invés de ter dois elétrons apenas unidos ou compartilhados, você vai ter 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Desse jeito. Aí como é que eu desenho? Ó, você pode desenhar assim, tá vendo? 2 pares de elétrons compartilhados. Você pode desenhar com 2 risquinhos juntos, assim. 1, 2, desse jeito. Onde cada ponta, como o professor já havia comentado contigo, corresponde a um elétron, exatamente como eu estou fazendo aqui. Ou você pode colocar apenas 2 riscos também. Para o bom leitor, meia palavra basta. É assim que a gente vai conseguir nos comunicar, né, na química. Dessa forma. Então são as ligações duplas. Ou então você pode ter também o que chamamos de ligação tripla. Ah, mas as triplas devem ser difíceis. Não, querido, tripla tem três ligações. São 3 pares de elétrons que fazem união entre si, ficando desse jeito, ó. 1, 2, 3. Dessa maneira, você vai ter covalência entre 3 pares de elétrons, tipo 3 pares de elétrons compartilhados, e essas são as únicas 3 formas, repito, com as quais os não metais se unem entre si. Então pode ter 3 balõezinhos assim, você pode ter 3 risquinhos assim, como você está fazendo, ó. 3 risquinhos desse jeito, ok? Assim, todos em paralelo, onde cada ponta vai corresponder a um elétron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou você pode ter, então, somente os 3 risquinhos, um do lado do outro, ou na verdade um em paralelo ao outro, assim, ok? Então essas são as 3 ligações que você vai ter. Ligação simples, dupla, tripla. E se condicionem a usar apenas essas ligações para unir átomos. Os átomos não se unirão, a não ser que seja por estas ou algumas dessas 3 ligações. Tudo bem, pessoal? Eu não entendi nada do que tu falou. Bom, então vamos olhar para cima e vamos tentar entender. Por que eu escrevi o nitrogênio desse jeito, ó, com uma ligação tripla aqui, tá vendo? Sabe por quê? Porque essa ligação indica para o bom leitor o seguinte, que o nitrogênio, por estar na família de número 15 e ter 5 elétrons de valência, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar como um gás nobre que tem 8, ele precisa de 3 elétrons a mais. E ele compartilha 3 elétrons com o outro nitrogênio, ficando com 8. Não fica com 5. Egoísmo. Egoísmo. Exatamente. Fica com 8 sim, querido. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o que está nessa ligação é da ligação. É usufruído tanto por um quanto para outro. Se você não entende isso, a minha sugestão é use um pouco mais sua abstração. Lembrem que elétrons não são bolinhas em X. Eles não estão parados. Eles estão em orbitais, girando. Então um átomo usufrui dos elétrons do outro, dos orbitais eletrônicos do outro átomo. Tudo bem, pessoal? Só existe um jeito de saber se está tudo bem ou não. O primeiro, o professor já colocou ali para você, né, que foi o A, o nitrogênio. Então eu vou desenhá-lo de novo, peço que você, para reproduzir, faça comigo aqui. Vamos pegar o nitrogênio aqui e vamos colocar. Como é que eu desenho isso? Você escreve o N, você escreve o N. Você pega os elétrons de valência de cada nitrogênio dessa maneira e coloca em volta do átomo. Pega os elétrons de valência do outro dessa maneira e coloca em volta dele. Elétrons você simboliza com X e com bolinha. E aí você pensa, tem 3 possíveis ligações apenas para ele fazer. Simples, dupla ou tripla. Se o nitrogênio fizer uma simples, assim, ó, ele vai ficar com 5 mais 1, 6 elétrons. Se ele fizer uma dupla, ele vai ficar com 5 mais 2, 7 elétrons. Ele quer ficar com 8. Então ele vai fazer uma tripla, 8 elétrons, dessa maneira. Então, para Lewis, o nitrogênio se liga a outro nitrogênio por intermédio de uma tripla ligação. Esse é o tipo de covalência que ele vai ter. Oi, querido. Por exemplo,
Não é toda molécula que existe, né? Isso é uma coisa muito importante, tudo bem? A gente apenas explica as que existem. N3 não tem nenhuma ligação desse jeito, seria um íon, inclusive, né? Seria um íon nitreto ou uma azida, seria justamente isso. Então, o O3 existe, engraçado, ele existe. E aí vou ensinar como é que você monta esses compostos com 3 átomos, ou substâncias simples com 3 átomos. No caso do O3, ele faria 2 ligações duplas. Vou mostrar para ti aqui. Tá, mas essa aqui é muito fácil, tu já fez antes, eu quero ver as mais difíceis. Bom, para que você veja as mais difíceis, primeiro a gente precisa de uma aulinha de organização. Como é a sua vida? É uma vida muito regrada? Ou você leva uma vida muito assim, tipo, desorganizada? Já conversei contigo sobre. Química é a ciência para quem tem toque. Você tem que organizar as coisas. Você tem que ter tudo organizadinho no seu lugar, você tem que ter cores diferentes para destacar tudo. E aí tu pensa assim, mas que mania, vai fazer terapia, vai tomar uns remédios? Né? Eu te digo assim, essa é a resposta para o seu comentário. Sabe como é que é o nome dessa teoria? É teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então o Lewis inventou isso. Você tem que colocar tudo em par, você tem que colocar os elétrons organizadinhos, senão você não vai conseguir ter sucesso. Teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, algumas coisinhas já ficam claras. Precisamos organizar tudo em pares. E segundo, eu preciso ter a minha tabela o tempo inteiro na minha frente para ver os elétrons de valência que os elementos possuem. Tudo bem? Então vamos começar aqui, vamos começar o entretenimento. Vou colocar aqui para que você veja, para nós podermos praticar bastante a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ok? Vamos começar agora com o CO2. O CO2 é um grande marco. Sem sombra de dúvidas, ele vai te introduzir efetivamente a todas as regras importantes para explicar as coisas de acordo com a teoria de Lewis, a teoria de repulsão dos pares da camada de valência. Qual é o primeiro movimento que você vai tomar? Você precisa achar o átomo central. Para você montar essa molécula, você precisa começar montando pelo centro, pelo cerne, pela origem, pelo átomo do meio. Ele é o átomo mais importante sempre quando você tem uma molécula. Então eu gostaria de perguntar para você, quem é o átomo central no CO2? Como a gente vê isso? Pela camada de valência de cada um. Camada de valência de cada um. Na verdade, é mais fácil do que parece. O átomo central sempre vai ser o primeiro, exceto nos ácidos. Se for um ácido, começará com hidrogênio. Aí o átomo central não vai ser o primeiro. Mas e por quê? Por causa de uma convenção. Os químicos convencionaram como eles escrevem as coisas que formam a natureza. E para facilitar o entendimento dos químicos, nós escrevemos sempre primeiro os elementos mais positivos, e que por conseguinte são os átomos centrais dessas partículas. Existe sim uma técnica muito mais apurada, que eu vou mostrar para você depois, chamada de carga formal, que é uma técnica onde você usa uma regra para, por qualquer bagunça atômica que seja apresentada para você, você saber qual é a forma mais estável de disposição dos átomos. Entretanto, carga formal apareceu uma vez só na URGS, não é uma questão corriqueira de vestibulares, mas sim de graduação. Então nós não precisamos, nas partículas mais comuns e corriqueiras, usar técnicas apuradas para descobrir isso. Basta você olhar para o primeiro átomo. O primeiro átomo é o central, exceto nos ácidos. Tá, mas e quem são os ácidos? Os que começam com H. A água é ácido? Na maior parte da sua existência como partícula histórica, foi. Se descobriu que a água não era ácido há, enfim, um século e pouco atrás. Então a maior parte da existência da água tinha água como um ácido. Por isso que ela começa com H. Tá, não entendi nada que tu falou. Tá, então vamos fazer juntos aqui. Você vai pegar o átomo central. Tá, e daí? Aí você vai escrever.
Aí você vai organizar a sua escrita. Como assim? Você tem 2 oxigênios ligados ao carbono. Eu vou colocar um aqui, ó, e outro aqui. Assim, eu acho que é uma boa. Não é uma boa. Porque entre o carbono e os oxigênios, você vai encontrar elétrons. E como o próprio nome diz, é teoria dos pares de repulsão, dos pares de elétrons de valência. Eu não entendi, como assim? O que isso significa? Agora você vai entender. Olhem para cá. Ó, vamos tentar fazer um CO2. Esse é o átomo central, tá vendo? Estas são as possíveis ligações que ele pode fazer. Simples, dupla ou tripla. Desse jeito. Como você tem um CO2, eu vou ter 2 átomos de oxigênio ao redor dele. Eu vou colocar aqui as ligações. Se você tem 2 átomos de oxigênio ao redor dele, entre o átomo central e o oxigênio, o que existe são elétrons. Tudo bem? O que você tem aqui dentro é elétron. E se o que existe aqui é elétron, elétron repele o quê? Não. Elétron repele elétron. Porque cargas de sinais iguais se... Então, nós já temos esse conhecimento. Tá, mas e daí que... Olhem só, olhem para cá. Eu vou tentar aproximar esse oxigênio desse oxigênio aqui. Vocês acham que seria legal escrever CO2 assim? Não, eles vão se repelir. Ah, mas eu vou escrever um aqui e o outro aqui. Não, eles vão se repelir. E sempre que você pensar em um oxigênio no outro, um está repelindo o outro. Tipo, ó, eu vou pegar você, eu vou pegar, vou pegar... Eu sei, professor, tem problemas muito sérios. Mas a questão não é a minha vida pessoal e nem a terapia que eu faço para isso. A questão é muito simples. A questão é que se você tem elétron e elétron repele elétron, isso aqui tem que ser uma repulsão. Então você tem que pensar nisso como sendo áreas onde vai haver repulsão. E você vai começar a distribuir os átomos sempre com essa perspectiva, a perspectiva da repulsão. Não entendi nada que tu falou. Tá, então eu vou tentar te ajudar aqui. Você não vai escrever os oxigênios assim, você vai pegar os seus oxigênios e você vai colocá-los assim de uma forma mais, digamos assim, plausível. O que é isso? Um aqui, querido, e outro aqui. Prontinho. Então e agora? Agora você vai pegar a sua tabela nova que o professor te deu, que tem uma melhor resolução e qualidade melhor, um corte melhor também, um material mais acetinado. Passa a mãozinha para tu ver ele. É bom, né? Eu sei. Então vamos lá. Peguem a tabela de vocês e achem para mim, por favor, o oxigênio e o carbono. Achou? Ah, achei. Tá. Qual é a coluna do oxigênio? Quantos elétrons de valência ele tem? Aí você vem aqui e desenha ali com seus lápis de cor, giz de cera, lápis de olho, não sei com o que está escrevendo. Você vai desenhar 6 bolinhas aqui ao redor do carbono. Desenhe-as de forma organizada, né? Sempre em pares. É a teoria dos pares. O Lewis criou a teoria para que ela seja feita organizada em pares. Dessa maneira, você já tem os elétrons do oxigênio. Agora você vai para o carbono e você vai localizá-lo na tabela. Ah, ele está na 14. Todos os elementos que são na 14 têm quantos elétrons de valência? E como a premissa aqui é o gás nobre, ele precisa ficar com 8, né? Então a gente vai sempre pensar no octeto, nos 8 elétrons. Entretanto, queridos, eu preciso dar uma notícia para você, que vai tornar a tua vida muito mais fácil. Quem fica com 8 não é o carbono. Quem fica, necessariamente. Quem tem que ficar com 8 é quem é mais eletronegativo. É tipo como se fosse uma regra de força. Quem tem prioridade é o mais negativo, porque ele é mais forte. Se ele completou o seu octeto, se ele ficou com 8 elétrons, está estabelecida a ligação. E é muito comum átomos que são fracos, têm menor eletronegatividade, ficarem com um octeto expandido. Ficarem com 10, 12 elétrons de valência. É possível? Sim, porque eles são fracos, eles não têm força para segurar ou pegar elétrons de quaisquer átomos que eles bem entender. Por quê? Ou bem entendam. Por quê? Porque quem é mais forte tem prioridade, tem força para pegar o que quer. Pensemos assim, grosseiramente falando. Eu não entendi nada do que tu falou. Tá, então eu vou tentar te ajudar. Sabe como é que vai ficar essa ligação? Ela vai ficar assim, ó. Vai haver uma ligação dupla desse lado, e vai haver uma dupla desse lado. Tá, então o que tu falou é uma mentira, porque o carbono e o oxigênio ficaram com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 4, 5, 6,
7, 8. Todo mundo fica com 8. Verdade, nesse caso sim. Mas você só conseguiu chegar nesse nível de precisão graças ao oxigênio. Você avaliou, analisou o oxigênio primeiro. E o carbono foi uma consequência disso. Então, sempre preencham o octeto do mais negativo. O menos negativo, azar, querido. Se completou, se não completou, não tem problema. É o mais negativo que manda sempre, porque ele tem maior força de atração por ter maior carga nuclear. Não entendi o que tu falou, não entendi muito bem. Bom, então eu vou tentar me fazer entender com o próximo exemplo. Mas antes de chegar nesse exemplo, eu preciso saber de ti. Vocês entenderam o CO2, sim ou não? Todo mundo entendeu direitinho? Beleza? Vamos para o próximo então. C. SO2. Façamos juntos essa partícula aqui. Nessa partícula a gente tem uma riqueza de informação muito grande. Quem é o átomo central no SO2, na tua opinião? O primeiro, muito bem. Tá, e agora o que eu faço? A gente vai ter que conectar os oxigênios ao enxofre. Aí como é que eu faço isso? Como é que eu conecto os oxigênios ao enxofre? É bem fácil. Você vai colocar os oxigênios ao redor do enxofre. Tá, e agora? Agora, você vai consultar na sua tabela os elétrons de valência do oxigênio e do enxofre. Tá, e daí? Ó, o oxigênio está na 16, então ele tem 6. E o enxofre, hein? Também está na 16. Ah, então também tem 6. Beleza. Então eu vou colocar 6 aqui para o enxofre. Tá, e agora, o que eu faço? Agora você vai se perguntar, quem é o mais eletronegativo? Oxigênio. Então é ele que tem a preferência e é ele que vai ter que completar o octeto. Como ele precisa de 2 elétrons, ó, ele vai ficar com 2 aqui. Pronto, check, completou. E 2 aqui, check, completou. Fechou. Esse é o... Mas o enxofre... Eu sei, calma, mas eu vou te mostrar, é assim mesmo. Quer ver? Ó? Olha um SO2 aqui, ó, SO2. Tá vendo? Esse é o SO2. Tem 2 ligações duplas, como você pode enxergar. Mas o... Eu sei, calma, dá um abraço no colega do lado, se for te fazer melhor, for se sentir bem, por favor. Mas é assim mesmo. O elemento mais negativo é que tem que completar o octeto. Isso gera expansão de octeto para vários outros elementos químicos. Tá, e agora, tem mais alguma coisa chocante para eu saber? Chocante não, pessoal. Mas vocês estão vendo que ele tem aqui 4 pares de covalências, né? Uma covalência aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então são 4 pares de ligações covalentes. Só que tem vários elétrons que estão isolados ou sozinhos. Nós chamamos esses elétrons de isolados de elétrons isolados. Nós somos muito pouco criativos. Mas tem um outro nomezinho que é bem bonito, que se chama de elétrons livres, ou par de elétrons livres. E tem, em especial, para o elemento central, uma importância muito grande saber os elétrons livres. Nós vamos chamar esse par de elétrons livres para ficar assim mais íntimo, para criar uma espécie de sentimento de, sabe, de vínculo, de pertencimento. A gente vai chamar de PEL. PEL. O pelzinho, exatamente, é o pelzinho, é o PEL. O PEL ele é muito importante para a gente. Porque, olha só, você pensa um pouquinho, olhem, por exemplo, para o quadro aqui. Por que o SO2 ele não é igual ao CO2 se os dois têm 3 átomos? Ah, como é que eu vou saber isso aí? Pois eu estou perguntando para você. Ó, o CO2 ele é reto. Olha o ângulo ali, ó. Vou mostrar o ângulo para você, 180. Agora o SO2 tem um ângulo de 120. Por que o SO2 tem um ângulo de 120? Olha quem é que está aqui em cima. Olha ali, tá vendo? Exato. Aí tu pensa, tá, e daí? Olha só, olha aí. Exato, vê só como as coisas são. Então, o PEL, agora bugou completamente aqui o sistema. Que legal. Então, o PEL, pessoal, ele é muito importante em átomos centrais, porque ele acaba criando zonas ou áreas de repulsão
que acabam influindo na geometria das moléculas. E é uma influência muito grande mesmo. Por exemplo, o SO2 só não é reto porque tem um pelzinho ali em cima que faz a magia acontecer. Ele empurra os outros átomos, fazendo com que... Professor, só tem problemas, estou falando. Mas é muito divertido, sugiro que você baixe esse aplicativo só para ficar fazendo isso por 35 minutos consecutivos. Enfim, então você vai ter aqui uma ótima demonstração de por que as geometrias são assim. E o PEL, ele é muito importante, ele é revelador. Logo, você precisa conhecer os PELs. Tudo bem? Então, vamos lá, você tem o PEL... mas só um pouquinho, eu achei muito ruim a explicação. Porque, olha só, o oxigênio tinha PEL também. Ótima observação. Entretanto, os PELs do oxigênio, eles não influem na geometria da molécula. Portanto, pouco se fala deles. Tipo, eles não vão influenciar no no ângulo de repulsão que existe aqui, não. Porque como a molécula está ligada a um átomo central, é o átomo central que vai convergir na geometria dessa molécula. Tudo bem? Então isso é super importante, queridos. Vocês foram apresentados para o PEL. Mas eu ainda não sei o que é o PEL. Tu fala tanto em PEL, mas eu não sei o que é PEL. Que diabos é um PEL? Calma, querido, não grita. Vamos fazer devagarinho aqui. O PEL é par de elétrons livres. Esse é o PEL. Ok? Tá aí, muito prazer. Esse é o PEL. Certo, queridos? Mas eu pensei que fosse muito mais complicado. Não, mas é só isso. É uma brincadeirinha, você vai ver o tempo inteiro é a mesma coisa. Para a gente fechar, então, eu vou trazer para ti talvez o mais difícil da aula de hoje, que é o NO3-. Como é que montaríamos um NO3-? Como é que vocês acham? Quem é o átomo central? Ele. Então vai começar assim. Tá? Esse é um momento difícil, tá? Existencialista, assim, então se você tem esse emocional fraco, sugiro que você respire fundo. Vamos acreditar, vai dar tudo certo. Você coloca o N e aí você distribui os oxigênios. Distribui os oxigênios. Distribui os oxigênios. Ok? Tá. Agora você vai procurar o lugar de cada um deles na tabela. Já eu encontrei, professor. Eu sou muito rápido, eu fico feliz. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 no nitrogênio. E no oxigênio você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para o oxigênio, como você pode ver. Tá, e agora o que eu faço? Bom, agora você respira fundo de novo. E dá uma olhadinha para essa partícula. Tem uma coisa aqui em cima que... esse elétron aqui em cima, ele tá estranho, né? Foi erro de digitação. Antes fosse. Né? Podia ser, daí seria mais fácil. Mas se você virar a sua tabela nova, você vai ter ali com uma alta resolução a tabela de ânions e cátions que o professor montou para você. E ali nos ânions monovalentes você tem esse cara, ele se chama nitrato. E realmente ele é um ânion, ele é monovalente, ele tem um elétron sobrando, ele tem um elétron solto ali. É exatamente esse o porém. Querido, onde eu boto esse elétron? Onde eu boto esse elétron? Enfia... Não, pessoal, olha a elegância, pessoal, né? Vamos manter o nível, tá? Onde eu boto esse elétron? Você vai responder para mim essa pergunta. Você vai responder para mim essa pergunta olhando para o hipotético NO3. Vamos montar um NO3. Aqui você tem um N, aqui você tem um O, aqui você tem um O. Deixa eu colocar aqui. Aqui você vai... Ok, tudo bem. Vamos tirar uma aqui. Pronto. E aqui você vai ter... Aí, fechou o NO3, tá? No modelo de bolas. Pronto. Esse é o NO3. Vamos supor que você seja uma molécula e você esteja por aqui cheio, ou um átomo cheio de elétrons. Cheio de elétrons. Você é um átomo cheio de elétrons. E aí você vai interagir com o NO3. Esse é o NO3, você vai interagir com ele. Pergunta. Quem capturaria aquele elétron? Seria o N? Tipo, vamos tentar encostar a molécula aqui no N, assim. Aqui, deixa eu botar ela pra cá. É difícil, né? Complicado, assim, pro N interagir com ela. Deixa eu fazer aqui. Opa, agora vai. Agora, isso, ó. Aí o N chega lá,
Ai, é difícil, né? Quando a gente chega lá, tu concorda comigo? Quem é que interage com os átomos externos, pessoal? É o N que está rodeado por 3 oxigênios, querido? Não. É o oxigênio que vai interagir com essa partícula e vai fazer o quê? Ó, pronto, pegar o elétron. Então, quem é que captura elétrons externos de átomos quaisquer? Sempre são os átomos das pontas. Então, se você tiver elétrons assim, sobrando aqui em cima, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, estes elétrons sempre serão elétrons dos átomos periféricos, dos átomos das pontas. Então, quem é que é o detentor daquele elétron? Você pode escolher o oxigênio que você tiver mais empatia, você gostar mais. Eu gostei muito mais da direita. Você pode ser, então, vamos colocá-lo aqui. Então, você pode colocar nesse que sobrou, você colocou aqui, ok? Coloca aqui, ó, prontinho. Esse vai ter 7 elétrons. E se ele tiver 7 elétrons, olha como fecha direitinho. Aí você faz uma ligação, uma covalência simples aqui. Tá vendo? Faz a dupla aqui. E faz a dupla aqui. Ah, mas eu sei. Só que o oxigênio é mais negativo que o nitrogênio. Então, quem tem que completar a covalência, ou seja, os 8 elétrons, desculpa, o octeto, é o oxigênio, não o nitrogênio. Por isso que a ligação fica desse jeito. Tudo bem, pessoal? Pessoal, conseguimos fazer entender? Você entendeu isso? Então, em poucas palavras, sempre que houver elétrons sobrando numa partícula, você sempre vai adicioná-los aos átomos periféricos, ou seja, os átomos das pontas, que são os átomos que terão contato com outras partículas nas interações. Você vai receber agora, nesse final de semana, um vídeo que tem em torno de 25 moléculas nas quais eu fiz todo esse trabalho, uma por uma. Eu peguei e montei a primeira, montei a segunda, fiz a terceira, até a 25ª. Então, se você está um pouco inseguro ainda em como montar moléculas, como eu pego, por exemplo, uma fórmula e monto de acordo com a teoria de Lewis, eu peço, por favor, assista esse vídeo, é um vídeo curtinho, que tem 25 moléculas, onde eu pego uma por uma e vou montando com você. Tudo bem? Ele vai ser postado agora, ali provavelmente hoje de noite ou sábado. Amanhã, mais tardar, eu já posto para ti, para que tu pratique bastante isso. Por quê? Porque agora, já que a gente já sabe montar moléculas, eu vou entrar na geometria molecular. A geometria, como é uma aula mais cansativa, a montagem das geometrias, eu fiz o seguinte, ó. Eu trouxe para vocês isso aqui, ó. Eu trouxe uma página inteira com todas as geometrias, todas as bolinhas, todas as possibilidades, tudo bem organizado, colorido, bonitinho, com ângulos. Para quê? Porque eu não gostaria que você copiasse. Pode ser? Eu quero que você apenas preste atenção. Eu vou montar um quadro aqui, depois eu tiro uma foto e eu vou postar esse quadro no grupo, com as principais também. Então eu não gostaria que você copiasse nada, pode ser? Por quê? Eu preciso que só preste atenção. E se você quiser, inclusive, fazer um investimento assim para o seu ano de preparo, baixe o FET, certo? Pegue aí o número do cartão de crédito do seu adulto responsável, tem para celular, ele é barato e esse aplicativo que eu vou usar ali de geometria é maravilhoso. Tipo, você vai resolver as questões com muita facilidade, acredite. E é legal porque vai te dar uma visão espacial que a maioria dos teus concorrentes não vai ter. E as provas andam, sabe, abusando dessa dimensão espacial das partículas, das estruturas. Então, o aluno que só decora assim, tem gente que conta até por átomo, dá sempre errado hoje em dia, porque o pessoal anda explorando muito geometria molecular. Então, em poucas palavras, tu tem que saber. Tem que saber, tem que imaginar, tem que enxergar, senão tu vai ficar incrivelmente limitado, querido. A gente não vai correr riscos aqui em ligações químicas, ok? Então eu peço, por favor, que você não copie nada, fique apenas com a página de número 137 em frente a você. E eu vou montar um quadrinho para ti aqui, que vai ter 2 colunas. Nesse quadro você vai ter uma primeira coluna que eu vou chamar de número de áreas de repulsão. Porque é assim que você vê a geometria de uma molécula. A partir dos números de áreas, ou do número, perdão, de áreas de repulsão. E do lado, a estrutura. E aí a gente vai se entreter aqui, você vai colorir, vai pintar, fazer umas moléculas bonitas aqui. E nós tiraremos uma foto, depois colocaremos aí no grupo.
Bom, para isso, vou mostrar aqui para ti, vou usar aqui o aplicativo para a gente se comunicar melhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que são as áreas de repulsão. Áreas de repulsão são as áreas ao redor do átomo central, que é o eixo de ligação da molécula, onde haverá elétrons. Saúde, querida. Como assim? O que são áreas de repulsão? Pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla ou, sim, evidentemente, o PEL. Olha ali o PEL. Exato, o PEL também é uma área de repulsão, porque ele repele as outras, como você está vendo. Então a ligação tripla repele todo mundo, a dupla repele também e a simples também. Então áreas de repulsão são as áreas ao redor do átomo central onde tem elétrons. Estas áreas podem ser formadas por ligações simples, ligações duplas, ligações triplas ou por PELs. E por que o nome é área de repulsão? Porque são áreas onde ocorre repulsão. Então, o mínimo de áreas de repulsão que você vai ter, evidentemente, é um número igual a 2, né? Por quê? Porque sempre que você tiver dois átomos, queridos, eu acho que não tem muito mistério. A aparência da partícula só pode ser uma. Não interessa quais sejam as ligações. Não importa se é uma ligação dupla, se é uma tripla. Sempre que você tiver dois átomos, como é que vai ser a geometria da molécula? Está ali embaixo, ó. Linear. Muito bem. Porque você vai ter um átomo numa ponta, um átomo na outra, não importa como pareça ou como eles sejam, sempre vai ser uma estrutura linear, onde você traça dois pontos. Traça com uma linha, traça com uma retinha, sempre vai ser linear. Então, os nossos desafios começam a partir de duas áreas de repulsão. Então, coloquemos aqui duas áreas de repulsão, ok? Com duas áreas de repulsão, você pode ter, eu vou colocar de novo o CO2, porque é a molécula mais popular que a gente tem aqui com duas áreas de repulsão. Você pode ter o quê? Ó, CO2, duas ligações duplas. Eu vou contar aqui com você as áreas de repulsão e a gente vai fazendo um quadro, ok? Eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou descobrir isso? Você tem que montar. Tipo, eu vou ter que sempre montar? Sim, querido, vai ter que montar. Não tem escapatória. Hoje em dia, não adianta, não há o que não haja. Eles vão te pedir perguntas mais profundas, vão perguntar coisas que são estruturais sobre a molécula. Então você tem que saber montar, você tem que saber fazer isso. Senão, infelizmente, a gente vai ficar muito limitado. Aí, onde estão as áreas de repulsão? Eu vou pintá-las aqui de laranja, tá? Eu tô pintando aqui também, não copia. Tá tudo igual no livro. O professor colocou tudo direitinho para ti no livro. E depois eu vou ainda tirar uma foto disso e te mando ali no grupo, ok? Então, o ângulo de repulsão é 180. Tá, mas eu não estou conseguindo entender por que é linear. Isso não parece uma linha para mim. Claro que parece, querido. Vou mostrar aqui para você. Olha ali, esse é o CO2, tá vendo? Olha ali os ângulos, 180. Então, se eu tentar pegar esse oxigênio, esse aqui, e colocar ele junto, empurrar os dois assim, fechando o ângulo, olha ali o ângulo que pequeno. Se eu soltar, olha ali, eu vou soltar. Tá vendo? Eles se repelem. E sempre se repelem com o ângulo máximo de 180. Sempre fica desse jeito. Tá vendo? Então, qualquer molécula que tenha duas áreas de repulsão, sejam elas quais forem, sempre será uma linha. Por exemplo, vamos pegar aqui um HCN. HCN tem duas áreas de repulsão. Não interessa que sejam duplas, simples ou triplas. Sendo duas áreas de repulsão, você sempre vai ter uma estrutura que se parece com uma linha. Tudo bem? Então, repetindo, olhou para a molécula. Olhou para um lado, tem elétron. Olhou para o outro, tem elétron. Mas só tem elétron aqui e aqui, tem duas áreas de repulsão. E se tiver apenas duas áreas, querido, não tem escapatória. Tem que ser linear. Ok? Agora, vamos expandir. Vamos para três áreas de repulsão. 3. Se você tiver três áreas de repulsão, vamos começar aqui com um clássico. BF3. Como é que eu vou fazer um BF3? Faz para mim um BF3 agora. Eu não sei fazer um BF3. Tu não sabe fazer um BF3? Claro que sabe. Caiu na URGS ano passado, 2018. Faz um BF3 para mim aí. Quem é o átomo central? Tá com a tua tabela nova aí, né? Ela não pode largar ela, eu te pedi, deixa sempre lá na tua frente. Tá, e tem flúor, 3 flúor, sim ou não? Beleza, flúor, flúor, flúor.
Quantos elétrons o flúor tem? 7. Muito bem. Fechou. Tá aqui, 7. E se ele tem 7, ele precisa de quantos para ficar com 8? E quem é o mais eletronegativo? O boro ou o elemento mais eletronegativo que existe, que é o flúor? Muito bem. Então, se é o flúor, querido, presta atenção, é o flúor que eu vou obedecer. Cada flúor vem aqui e compartilha um eletronzinho com boro. Pronto, tá aí, BF3. Tá, mas e daí? Como é que eu vou saber a aparência desse troço? Ué, como tu vai saber? Mas aqui, ó, pronto, BF3. Com o que se parece isso? Ó, são 3 áreas de repulsão. 1, 2, 3. 3 áreas de repulsão. Liga as pontas. Com o que se parece isso, pessoal? Isósceles, retângulo, equilátero. Tudo bem, porque todos os lados são? Genial, pessoas estão estudando, eu fico feliz. Então vamos lá! Você vai ter um triângulozinho equilátero, porque todos os lados serão iguais, né? Exatamente. E por que você vai ter 3 áreas de repulsão? Porque você vai ter 3 lugares ao redor do átomo central onde haverá repulsão. Ó, mas vocês são alunos brilhantes, vocês conseguem me dizer quais são os ângulos de repulsão aqui em cada uma das áreas. Se você tem 3 áreas de repulsão, e você sabe que uma circunferência tem 360 graus, a gente vai dividir em 3 partes. Se eu dividir 360 em 3 partes, vai dar quanto? 120. Muito bem. Então você vai ter 120 graus aqui de repulsão. Vamos para uma pergunta mais profunda agora? Triângulos são espaciais ou são planos? Como é que a gente sabe disso? Explica para o leigo. Explica para um leigo. Cara, tipo, eu não faço ideia, eu tenho um problema de noção espacial. Eu não sei o que é uma coisa plana e o que é uma coisa espacial. Como você explicaria para um leigo? 2 dimensões. 2 dimensões, tá, mas... Não tem gordura. Calma, não tem... Como assim? Não tem gordura. Como gordura? Ele é magrinho, seco, um palito. Pô, legal, acho que a metáfora é diferente, assim, Ó, pode ser... Ó, o que seria uma coisa plana? É uma coisa que fica num plano, no mesmo nível. Todos os átomos ficam no mesmo nível. Você consegue colocá-los assim... Olha, talvez a da gordura seja mais verdade, mas você pode dizer também que todos ficam niveladinhos. Ó, não tem nenhum que fica sobre o outro, nenhum que fica, né, maior que o outro. Se você colocar numa mesa, todos ficam juntos na mesa. Assim, não fica ninguém para cima, ninguém para baixo, porque todos estão no mesmo plano. Muito bem. Então, por que está gritando? O que isso tem a ver? Porque eles vão te perguntar assim, ó, quais estruturas abaixo são espaciais? E aí o pessoal vai começar a definhar, se debater, babar, porque eu já sei as geometrias, mas eu não sei o que é espacial, o que é plano. Agora, tu sabe, inclusive, o nome dessa geometria é trigonal plana, para chamar a atenção disso. Ah, mas eu só posso ter isso? Não, querido, tu recém fizestes um SO2. Né? O SO2 também tem 3 áreas de repulsão. Tá, mas e o SO2? Ele também é um triângulo. Mas e cadê o átomo do vértice aqui embaixo? O PEL, exatamente! É o PEL. O PELzinho faz toda a diferença nas geometrias. Então você vai ter um PEL aqui embaixo. Ah, mas é um PEL, mas o PEL faz repulsão. Ele gera uma área de repulsão. Só que se você olhar para a molécula, você vai perceber a diferença visual, assim, entre elas. Quer ver? Dá uma olhadinha agora aqui no SO2, vou mostrar para você. Olha o SO2 ali, tá vendo? Vou tirar aqui, ó. Esse é o SO2. Ah, por que tu tirou o PEL? Não, porque eu estou mostrando só para você os átomos, sem os elétrons em volta. Se você olhar só para os átomos, você vai se perguntar, não, você está em coisa errada. Por que ele está assim, tipo um acento circunflexo, tipo um V, tipo um acento circunflexo? Por que ele fica torto? Porque não, vamos endireitar esse troço, tem o toque, eu vou endireitar. E não dá. Mas e por que não dá? Por que volta a 120? Porque tem um PEL ali em cima, o PELzinho. E o PELzinho empurra as outras áreas, gerando repulsão. Ah, mas e por que isso aqui não é um triângulo? Mas então olhemos. Olhemos para triângulos. Olha o vértice aqui em cima. Olhemos agora para o SO2. Não tem átomo ali em cima. Ali em cima é um PEL que faz essa deflexão acontecer. Portanto, os químicos precisavam de um nome para isso. E como nós chamamos isso?
Calma, a pessoa traduz. Isso, a gente chama de angular. É assim que a gente chama, né? Que é quebradinho, assim e tal. Então, é exatamente. Então, temos duas geometrias possíveis com 3 áreas de repulsão. São elas. Deixa eu colocar aqui mais pro ladinho. São, ó, pronto, agora vai. Aqui fechou. 3, pronto. Eu tô bem, pessoal. Muito obrigado. É a trigonal, desta forma, e tem a angular. Deixa eu colocar aqui embaixo, a angular. A diferença entre a trigonal e a angular é justamente o pel. Na trigonal você vai ter 0 pel, não tem pel na trigonal. E na angular você tem pel. Tudo bem? Tem um pel. Dessa maneira. Então, a existência de pels fará com que as moléculas sejam completamente diferentes entre si. E isso eu peço assim, uma atenção absurda, porque é o que vai diferenciar modelos bem mais complexos que a gente vai ver logo logo aqui a seguir. Tá? Que não caem tanto. Os que mais caem são os mais comuns. A gente vai acertar até, inclusive, olha só a presunção do professor. A gente vai acertar, inclusive, o exemplo. Mas é que é verdade, pessoal. Não é presunção, na verdade, é obrigação do professor. Né? Porque como são poucos não metais, é fácil de acertar os que cairão. As geometrias que aparecerão também. Ó, o ângulo de repulsão aqui ele também é em torno de 120. As pequenas diferenças que ocorrem por causa do tamanho dos átomos, ou do comprimento das ligações, ou enfim, da quantidade de pels também pode gerar uma pequena diferença nas angulações. Então você não precisa saber que aqui é exatamente 119, ok? Eu vou mostrar aqui para você ver. Não precisa. Tanto que se a gente for colocar com valores genéricos, como você pode ver aqui, tipo ignorando as diferenças de tamanho dos átomos e assim por diante, vai ficar com 120, correspondente a 3 áreas de repulsão. Querido, por favor. Juntando enxofre e os oxigênios, tu não tem um triângulo isósceles? De 2 lados iguais, né? Então, teria um triângulo isósceles, mas aí a gente não chamaríamos de triangular isósceles, né? Enfim, exatamente. Eu acho que é uma sugestão, a gente pode fazer uma cartinha, vamos montar, né, uma cartinha. Oi, querida, tudo bem? Realmente, poderia ser também uma forma diferente de triângulo. Entretanto, um tetraedro também é uma pirâmide de 4 lados, então, para não haver confusão, se chama de tetraedro e de pirâmide, outras coisas. Eu vou mostrar para ti esse exemplo que eu comentei agora, logo abaixo. Tá certo. Obrigado. Queridos, eu me fiz entender aqui, vocês entenderam isso sim ou não? Fez sentido? Então vamos para a próxima, 4 áreas de repulsão. Você tem que saber até 4, tá? É verdade, tem que saber até 4. Porque é até 4 que eles cobrarão de você. Tá? Eu vou colocar aqui e a gente vai acertar. Por favor, não é presunção do professor, é obrigação. Eu tenho a obrigação de acertar essa aqui para ti. Eu vou colocar aqui então para você um dos grandes marcos, porque é a primeira molécula espacial que a gente vai ver. Muita gente tenta entender ela como um quadrado, como um sinal de mais ou alguma coisa, mas ela não é. Ela é uma estrutura com ângulos acima de 90, então é acima de um ângulo reto, né? Não é como 90. E, portanto, ela não é uma partícula plana. É impossível ter todos os átomos no mesmo plano, no mesmo nível. Os ângulos aqui, eles ficam em 109,5 e essa estrutura ela é um grande marco assim, para a nossa abstração, para a nossa cabecinha. Ela se chama de tetraedro. Isso é um tetraedro. Ah, mas e um quadrado? Como é que é um quadrado? Isso é um quadrado. Quadrado. Quadrados são planos. Tá vendo? Assim, os ângulos de um quadrado são ângulos de 90. CH4, por exemplo, lembrando que o hidrogênio ele tem apenas um elétron, ele só pode fazer uma ligação, pois o gás nobre que ele almeja, que fica mais próximo ao hidrogênio, é o hélio. Então o hidrogênio acaba formando ligações para ficar igual ao hélio. Tudo bem? Então, feita a observação, queridos, isso é um quadrado. CH4 não fica assim, porque sempre vai haver um ângulo máximo de repulsão, e 90 não é o ângulo máximo para 4 ligações. O ângulo máximo é esse aqui, ó, 109,5.
Então você vai fazer uma figura que ela é espacial. Em hipótese alguma, você vai conseguir todos os átomos no mesmo nível, no mesmo plano, tá vendo? Logo, é uma figura não planar, espacial. Se chama tetraedro, que é uma pirâmide de 4 lados iguais. Essa aqui é muito importante, é um grande marco nas geometrias. Depois do tetraedro, se você arrancar um vértice dali e suprir esse vértice por pel, aí sim o pel vai fazer uma mudança, não digo estética, mas visual assim na partícula. Porque você não vai ter um tetraedro, pois um dos vértices não vai ser formado por um átomo, mas mesmo assim há uma repulsão nessa área. E aí tu pensa, pô, mas e onde está esse átomo, hein, que faz essa repulsão? Ó, o átomo que faz essa repulsão, na verdade, não existe. É um pel. O que está falando? Acalma o coração, vai dar tudo certo. Pronto. Por que está assim? Não deveria estar assim. Tá vendo? Plano, olha ali. Mas está assim. Não está plano, mas deveria estar assim. Plano. Porque tem 1, 2, 3. 3 áreas de repulsão. Não tem 3. Tem 4. Tá ali o pelzinho empurrando para baixo todos os outros ligantes, fazendo com que eles acabem se repulsando. Eu ia dizer repulsionando, olha eu, se repelindo mais, formando esses ângulos. Eu coloquei 107 para respeitar o ângulo correto da amônia, tá, pessoal? Por causa da questão do comprimento das ligações, do tamanho do átomo, mas isso não é importante para a prova, como eu falei para você. Se você lembrar que sempre que houver 4 áreas de repulsão, você vai ter ângulos de 109, tá ótimo, querido, vai acertar a questão brincando. Tudo bem? Então você tem 4 áreas e um pel, facilmente você já acerta, você sabe que é piramidal. É impossível fazer isso, não grita, não grita, faz devagarinho. Eu aposto contigo que tu sabe fazer isso, quer ver? Vamos praticar? Ó, eu vou colocar para vocês talvez uma das moléculas mais difíceis que tem na química. Como começar isso? Tu não sabe como começar isso? Eu discordo de ti. Quer ver? Quem é o átomo central? Começou bem. Parabéns. Já começou assim, ó, acabando com a questão. Quer fazer nos dedinhos? Vou fazer nos dedinhos. Quantos elétrons tem o átomo central? Eu não sei, mas você tem uma tabela. E essa tabela na sua frente diz para você, ela é o oráculo da química. Né? Exatamente. Você que é esquizofrênico, mas converse com a sua tabela. Converse com ela. Onde está o enxofre? Em que coluna o enxofre está? Quantos elétrons tem o elemento que está na 16? Aí você faz assim com os dedinhos, 6. Ele está ligado a 2 cloros e um oxigênio, sim ou não? Cada cloro, qual é a coluna do cloro? 17, é a pronúncia. E se ele tem 17, quantos elétrons faltam para ele ficar com 8? 1. Então, os cloros vão atrás de 1 elétron cada um, sim ou não? Aí você faz assim, ó. Um cloro pega um, outro cloro pega outro. Só que tem mais um oxigênio ligado ali, sim ou não? Quantos elétrons o oxigênio precisa para ficar com 8? 2. Aí você faz assim, ó. Tem pel? Tem pel, né? Tem um pel, sim ou não? Olha só. E aí você tem o que aqui, ó? Você tem um cloro. Você não sabe como se ligou, você não sabe. Mas você sabe que tem um cloro, outro cloro, um oxigênio e tem um pel. Não é parecido com alguma coisa que tu está vendo aqui no quadro? Deixa eu te ajudar. Quantas áreas de repulsão você acha que tem? 1, 2, 3 e o pel. 4 áreas de repulsão e um pel, qual a geometria que você tem? Piramidal. Sempre. URGS 2012, talvez a molécula mais difícil dos últimos tempos da URGS. Tá aí. É bem fácil de fazer. Você só precisa fazer com calma, devagar, né, e imaginar a estrutura. Você precisa enxergar a molécula. Porque senão, repito, você vai acabar decorando o átomo, não dá certo isso. Tem um monte de regrinha velha que não dá mais certo. Antigamente a gente só contava os átomos e via se sobrava ou não elétron e já dava as geometrias. Hoje em dia, como o conhecimento variou muito, evoluiu muito, tem muitas moléculas que requerem uma atenção especial. A própria prova pergunta coisas mais profundas. Por favor, imaginem as moléculas como o senhor está propondo. Nos dedos o cloro pela eletronegatividade. É pelas eletronegatividades.
No caso, o oxigênio vem primeiro, tecnicamente. Eu falei primeiro dos cloros por, enfim, não teve uma premissa específica. Falei apenas porque veio na cabeça. Sempre pelo mais elétron negativo. Genial, exatamente. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então, é isso aí, muito bem. Bom, vamos para a última aqui com 4 áreas, a gente fecha. É só até aqui que você tem que ir. Então são 6 exemplos que você precisa ter. E um destes aqui vai cair na prova, porque sempre cai. Sempre cai, impressionante. Ah, por não ter criatividade? Não é isso. É que são poucos exemplos assim que existem mesmo. Pois a regra do octeto ela é bem limitada, os não metais eles são restritos, então é bem comum acertar a partícula. Então vamos lá, ligou aqui, e aí você tem o oxigênio com 2 pel. Então a água é uma molécula que também vai parecer com um V, com acento circunflexo, desse jeito como o professor está mostrando para você, tá vendo? Assim, só que ela vai ter 2 pel, isso vai mudar a geometria dela bastante. Ela, em princípio, talvez não seja muito diferente disso aqui, né? A gente pensa, é igual um SO2, por exemplo. Só que, na verdade, a água tem mais um pel, então ela aperta um pouquinho mais os ligantes, entende? Deixa eu só colocar com ligações simples. Ela aperta um pouquinho mais os ligantes assim, e vai ficar com uma aparência muito parecida com a do SO2, só que com um ângulo menor, porque ela tem mais áreas de repulsão. Por isso, como a aparência é muito parecida com a do SO2, a gente usa a mesma geometria. Logo, queridos, 4 áreas de repulsão. Quantas geometrias diferentes você pode ter? 3. Você pode ter tetraédrica, assim. Você pode ter piramidal, e você pode ter também angular. O número de pels é que vai fazer a diferença nessas estruturas. Se houver 0 pel é tetraédrica, se houver 1 pel é piramidal, e se houver 2 pel é angular. Impossível, não entendi nada. Eu não tenho condições. Não, vou desistir. É muito difícil, muito desorganizada a aula, eu não entendi os exemplos, eu não sei nem como começar, eu não sei nem o que eu faço primeiro. É mentira. Faz essa aqui pra mim, faz essa aqui. Vamos achar essa aqui, faz junto comigo. Quem é o átomo central? Sabe começar. É o primeiro, P. Quantos cloros tem nesse átomo? Aí você faz assim, cloro, 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 desse jeito. Aí você pode fazer uns dedinhos. Quantos elétrons de valência tem o fósforo? Tá, o cloro é mais negativo que o fósforo, então vamos pensar no cloro. O cloro tem quantos elétrons? 7. Ele precisa de 1, sim ou não? Então, um dos cloros vai pegar um elétron, o outro cloro vai pegar outro elétron e o outro cloro vai pegar outro elétron. Tem pel nessa molécula? Tem. Então você vai ter aqui, um pel. Aí você vai ter aqui, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Vamos contar quantas áreas de repulsão. 1, 2, 3, 4. Uma delas é pel? Sim ou não? Como é que fica essa estrutura? Eu vou montar ela para ti aqui. Como é que fica essa estrutura? Como é que é o nome dela? Piramidal. Tá ali. Piramidal. Assim. Ah, mas é muito difícil. Tá bom. Faz esse aqui para mim então, brincando assim. Quem é o átomo central? Sempre assim, enxofre. Aí tem 3 oxigênios ao redor do enxofre, assim, 1, 2, 3. O oxigênio é mais negativo que o enxofre. O enxofre tem quantos elétrons de valência? 6. E o oxigênio também. Cada oxigênio quer quantos elétrons? 2. Aí você faz com os dedinhos. Tem 6. Um oxigênio pega 2, outro pega 2, outro pega 2. Tem pel? Então vai ter uma área, 2 áreas, 3 áreas. 3 áreas sem pel é o quê? Você pode até brincar aqui, você pode até ligar as pontinhas assim. Com o que parece isso aqui? Triângulo. É uma trigonal. Olha ali o que você vai ter. Pronto. Você vai ter uma estrutura trigonal. Triangular. Dessa forma. Tudo bem, queridos? Então, essas são as possíveis geometrias. Nesse momento de desfecho de aula, eu vou mostrar para você umas coisas absurdas. Não entre em pânico.
respira fundo. Elas caíram de forma muito pontual em 2005, 2006 e também teve uma recente em 2014, mas você não precisava saber nada disso para resolver. São estruturas que eu sempre julgo menos importantes, porque elas não caem muito nas provas, então os alunos não devem gastar tempo assim sofrendo por hipóteses, apenas devem organizar uma forma de resolvê-las, vou ser bem franco, e montar as estruturas. Eu costumo não errar, graças a Deus, mas eu acho que você não vai encontrar isso de novo na prova, é bem improvável. Eu estou falando das estruturas que você tem ali embaixo, nessa mesma página 137, as estruturas com 5 áreas de repulsão e 6 áreas de repulsão. Por favor, não copie nada, eu não vou colocar nada no quadro, eu vou apenas usar o próprio livro de vocês para falar de cada uma e vou mostrando no simulador para você ver. E vou montando aqui também um esquema para você determiná-las. Mas repito, pessoal, elas não aparecem. Não é comum, é muito raro aparecer uma coisa assim. E você já tem autonomia para conseguir montar as partículas com as dicas que o professor deu. Ache o átomo central, coloque os átomos em volta, complete o octeto dos mais negativos. Pronto. Ao fazer isso, você sempre vai conseguir ter uma clara ideia de qual é a geometria da partícula. Então, eu vou mostrar para você absurdos que podem acontecer. Número de áreas, 5. Com 5 áreas de repulsão, você pode ter vários tipos diferentes de estruturas. Você pode ter uma que se chama de bipiramidal, você pode ter a gangorra, que é a mais nonsense possível. Gangorra. Ok? Você pode ter também a forma T. Forma T. E pode ter uma linear. Linear. O que vai diferenciar uma da outra, basicamente, é o número de pels. Então você vai fazer o seguinte. A bipiramidal tem 0 pel. A gangorra tem 1 pel. A forma T tem 2 pel. A linear tem 3 pel. Vale a pena estudar muito isso? Como eu disse para você, eu acho que não. Porque não cai, pessoal. É raríssimo aparecer. E hoje em dia, se eles cobrarem algo sobre isso, você vai ter uma estrutura, você vai poder deduzir a forma da molécula, eles vão fazer perguntas pontuais em cima das estruturas. É um tipo de questão que cai só na URGS, como eu falei para ti, que ligações químicas é matéria da URGS, o Enem cobra só dentro de orgânica. Então, eu acho bem improvável mesmo que isso apareça, eu costumo não errar, tenho certeza que não vai ser agora que a gente vai ter uma surpresa negativa. Octaédrica, estrutura octaédrica. Depois você tem também aqui a pirâmide quadrada, que não faz sentido nenhum, né? Porque como assim uma pirâmide quadrada? Se é uma pirâmide, ela é uma pirâmide, se é quadrada, é quadrada. Mas é uma pirâmide de base quadrada. Base quadrada. Quadrada. E você vai ter a última, que é o quadrado. Quadrado. Isso vai variar em função dos pels. Então, se você tiver 0 pel, você tem uma octaédrica. Se você tiver 1 pel, pirâmide de base quadrada. E se você tiver 2 pel, vai ter um quadrado. Vamos ver, então, cada uma delas? Foquem no quadro, o professor, no livro, né, e no quadro, o professor vai mostrando para você, para a gente fazer o nosso fechamento. Vamos começar aqui, então, com a estrutura bipiramidal. Essa é uma bipiramidal. Tá vendo? É como se fosse um Doritos. Tá vendo um Doritos ali? É um triângulo no meio. E aí você tem, sei lá, um palito bem no meio, fincado no meio do seu Doritos. Tá bom, valeu, Ismael. Obrigado pela lembrança. Então, como é que funciona? Quantas áreas de repulsão? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 áreas de repulsão, 0 pel. Essa é a estrutura. Agora você, que tipo de partícula pode ser essa? Bom, como tem no livro ali, né, eu acho que eu botei um PCl5, pode ser, que é uma bem comum. Pode ser um PCl5, um PF5, tanto faz. Pode ser também. Então você tem um fósforo, que é um átomo que tem 5 elétrons de valência, ligado, por exemplo, a 3 flúores, que cada um flúor
pega um elétron do fósforo, então ele não tem pell e forma 5 áreas de repulsão. É uma geometria bem estranha mesmo, e é uma bipirâmide, como o livro mostra, porque se você ligar as pontinhas, você tem uma pirâmide em cima, uma pirâmide embaixo, e a base da pirâmide, ou das duas pirâmides, seria uma base triangular. Então é uma bipirâmide. Ô, Amanda, eu falei para dar um abraço no Lucas ali, senão acontece isso, o pessoal vai embora nessa parte aqui da aula que é muito complicado. Né? Lucas, volta, Lucas, pelo amor de Deus. Que essa aqui é a pior ainda, tá, pessoal? Então fica... calma. Pronto. O nome desse troço aqui é gangorra. Aí eu te pergunto, quem é o ser humano perturbado que vê nisso uma gangorra? Eu já me esforcei muito para ver. Quando eu fiz faculdade, a gente não tinha esse recurso tecnológico, então eu tinha que inventar na minha cabeça uma gangorra. Agora a gente tem, ó, eu posso até fazer o seguinte, contigo uma gangorra. Subiu aqui, ela veio para cá, aí subiu aqui, veio para cá. Ai, Jesus, aí veio para cá, vem para cá na gangorra, tá vendo? Assim, é uma gangorra. Deixa eu tentar segurar para cá. Ó, agora consegui, segurei, ó. Vem para cá, subiu para cá, veio para cá. Sabe como é que é a gangorra do jovem químico? Ela é assim. Ah, professor, mas por quê? Porque ele não tem amiguinhos para brincar com ele. Daí ninguém sobe do outro lado. Não é engraçado, é triste e solitário, assim. Às vezes a gente fica bem mal. Mas depois a gente supera. Então isso é uma gangorra. Para que ser humano perturbado isso parece uma gangorra? Eu estou me esforçando ao máximo para tentar extrair daqui uma gangorra. Mas eu não estou mentindo. É gangorra mesmo. Olha aqui embaixo, ó. Si, só, gangorra. Tenta virar ela, deixar o pé em cima. Claro, vou botar o pé em cima também. Assim. É, pode ser também, ó. Aí você sobe aqui. Não, tá bom. Vira, deixa... Aí. Aí... Aí eu amo. Tu vê que eu não tive infância, né? Exatamente. Ah, é verdade, ó. É verdade, olha ali. Ah, genial, muito bem. É uma gangorra, muito bem, achei máximo. Genial, muito didático, Luísa Moraes. Então, tá ali. São 5 áreas de repulsão. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a quinta, perdão. E aí você vai ter um parzinho livre que vai gerar essa estrutura. Eu acho que uma molécula para essa, devo ter colocado para vocês aí um ICl, um SF4, é uma forma bem possível. O S tem 6 elétrons, cada flúor pega 1, né? É F4, então ele tem 6. Cada flúor pega 1, sobra um pell. Então você vai ter 4 áreas de repulsão com flúores e mais um pell, gerando a quinta, formando essa estrutura que é muito louca, que é uma gangorra, vista numa perspectiva totalmente nova, né, por mim agora, graças a Luísa. Muito obrigado, querida. E o que mais a gente pode ter aqui, pessoal? A gente pode ter também a forma T, eu acho que essa não tem muito mistério, né, não precisa de muita imaginação, tá aí a forma T. Tipo o quê? Um ICl3 é uma possibilidade, o iodo tem 7, se o cloro se ligar, 3 cloros se ligarem ao iodo, 1, 2, 3. Você vai ter 3 áreas compartilhadas, 1, 2, 3, e vai ter 2 áreas com pell, ó. 2 aqui e 2 aqui, desse jeito, assim. Uma aqui e uma aqui, 2 áreas, certo? Então essa é a forma T, como tu pode ver. E também pode ter mais uma que não é muito comum, não é muito conhecida, que é a angular. Assim, ó. Ela pode ser uma ligação de xenônio com flúors. XeF2. É uma estrutura que inclusive a URGS cobrou em 2014, se não me engano, confesso que agora me fugiu o ano certo. Mas o xenônio pode formar ligações com gases, com outros elementos, mesmo sendo um gás nobre. E o xenônio ele tem 8 elétrons. Então se ele se ligar a 2 flúors, olha como é que fica. Ó. Um flúor liga um elétron, o outro liga outro. Então ele vai ter 3 pells. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E esses 3 pells gerarão esse cinturão aqui, que fará com que essas moléculas, ou esses átomos, desculpa, olha ali, bateu até no balãozinho, olha lá, fiquem retos, dessa maneira gerando uma estrutura linear. Portanto, o resumo é o que o professor colocou. 0 pell, bipirâmide, 1 pell, gangorra, 2 pells, forma T, 3 pells, linear. Agora vamos para o final, prometo que já vai acabar a tortura. Pronto, essa é a mais complexa que existe. Se chama de estrutura octaédrica. Um exemplo disso pode ser um SF6, onde você pode ter um S aqui no meio... Desculpa, o que foi isso? Ah, tá, tinha um obstáculo aqui que eu não tinha visto. Ó, querida, desculpa, tá?
você pode ter um S com 6 Fs. Cada F vai pegar um elétron do enxofre, gerando 6 áreas de repulsão. Se você ligar as pontinhas, claramente você vai perceber que se trata de um octaedro. Perfeito, regular, como você pode perceber. Então é bom precisar na matemática, uma questão que pode aparecer na matemática para perguntar angulação, alguma coisa do tipo. Então você tem só ângulos de 90. Todos os ângulos no seu octaedro são ângulos de 90, não tem nenhum que seja diferente, como você pode perceber. Tá, e tem mais algum? Calma, só faltam mais 2. Pronto. Essa é a pirâmide de base quadrada, que pode ser feita com um ICl5, por exemplo. O iodo, ele é um átomo que tem 7 elétrons. Cada cloro pega um elétron, por exemplo. E aí ele vai fazer 5 ligações covalentes. E tem um pelzinho aqui embaixo, solto, empurrando os cloros para cima, gerando uma base quadrada para essa pirâmide. E a última, que foi a primeira pioneira nesse quesito bizarrices da prova, 2005 a URGS cobrou o clássico agora quadrado planar, onde eles pegaram um xenônio, pela primeira vez eles inventaram isso, né? E colocaram aqui 4 flúors. Eles chamaram de AX4, mas enfim, só poderia ser aí eles diziam que o A tem 2 pares isolados, um em cima e um embaixo. Então é como se fosse um XeF4. O Xe, que é o xenônio, tem 8 elétrons, porque ele é um gás nobre. Cada flúor pega um, gerando 4 repulsões assim, covalentes, e vai sobrar 2 pel. Esses pel, eles prensam esses átomos, essas ligações com o flúor, gerando uma estrutura plana que se parece, obviamente, com um quadrado. Portanto, em resumo, tetraedro são 6 áreas com 0 pel, pirâmide de base quadrada, 6 áreas e 1 pel, e a estrutura quadrada é de 6 áreas também com 2 pel, como você pode perceber aqui. Certo? Chances de cair essas aqui. Pessoal, tipo, beirando 0. Acho muito improvável. A prova não tem colocado isso mais, há muito, muito tempo mesmo. A de 2014 você não precisa fazer ideia disso aqui para acertar a questão. Ela vai estar no tema, vocês vão perceber isso. Então talvez seja um estudo, assim, uma preocupação com, sabe, com hipótese. Não é uma coisa concreta. Agora, essas aqui vocês devem sonhar com. Vocês têm que saber isso, eu não estou brincando. Sabendo só as básicas, vocês já chegam na prova e já acertam. Aliás, se você, por exemplo, ir para a prova com água é angular, CO2 é linear, SO2 é angular, tu já acerta a questão muitas vezes brincando, né? O ângulo da água é 104, não tem problema se você na prova disser que é em torno de 109, porque são 4 áreas de repulsão. E essa foi a nossa penúltima aula, a aula das geometrias moleculares. Você tem um vasto tema só de geometria, muitos desses exemplos se repetirão no tema, e eu sugiro que você não faça o tema sem consultar o livro. Consulta o material, faz com o material, porque como é muito repetitivo, você vai acabar encontrando respostas semelhantes e vai acabar aprendendo de uma maneira mais orgânica, mais simples. Tudo bem? Baixem o FET também, pessoal, ele é barato, vale a pena, tem esse simulador lá, vocês vão adorar fazer as questões usando o FET. Certo? Muito obrigado pela atenção, bom resto de semana para vocês, esse restinho de sexta-feira. Obrigado por terem vindo e até. Tchau, pessoal.